A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 3. Sai bonito? Êxodo, capítulo 3, obrigado. Do verso 7 ao verso 12. O tema da mensagem que foi passado é atraídos pela sua presença. Atraídos pela presença de Deus. Eu agradeço o pastor Jonatas pelo convite, obrigado. É um prazer sempre estar juntamente aqui com os irmãos, louvando, engrandecendo o nome de Jesus. A todos os irmãos presentes, pastor Josué, um grande abraço, satisfação a todos os irmãos que com muita alegria nos reunimos aqui para poder servir ao nosso Deus. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, um lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Pode se assentar, por gentileza. Tem como só desligar, por favor? Atraídos pela presença de Deus. Embasado naquilo que Deus estipulou e chamou Moisés, nós nos encontramos neste capítulo aqui. Moisés, um fugitivo. Moisés, alguém a qual conhecia Deus. Bem sabemos da história dele, da perseguição que havia nos seus tempos, enquanto queriam matar os meninos. A sua mãe, juntamente com a sua irmã, ali arquiteta um plano e coloca ele dentro de um cesto e à beira do rio o deixa. Assim, a filha de Faraó vai até este lugar, como era de costume, para banhar-se, e ali uma de suas servas busca aquele bebezinho, traz aquele bebezinho até ela, e rapidamente a irmã de Moisés se aproxima e diz: olha, eu conheço alguém que pode amamentar, alguém que vai ter leite para poder cuidar deste menino. Assim, atribui a filha de Faraó e permite que seja feita, e a própria mãe de Moisés passa a cuidar deste menino. Sendo assim, Moisés ele vai crescer no meio dos egípcios. Moisés vai receber os ensinamentos dos egípcios. Porém, Moisés não vai se tornar um egípcio. A prova disso é que quando Moisés vê um dos servos de Faraó oprimindo um dos seus irmãos hebreus, Moisés rapidamente vai defender este irmão e acaba matando este egípcio. No dia seguinte, Moisés começa a intervir em uma determinada situação, até que ele ouve uma acusação. Essa acusação questiona ele se ele também haveria de assassiná-lo, como ele assassinou o outro servo. Moisés então, com medo de ser pego, com medo de ser preso, com medo de ser morto, vai fugir. E qual é a região que Moisés escolhe para poder viver?
Qual é a região que Moisés escolhe para poder fugir da sua missão? Moisés vai exatamente escolher o deserto de Midian. O que significa o deserto em relação a uma vida espiritual que estamos habituados a entender? No texto, um lugar físico, espiritualmente, um lugar de isolamento, um lugar de solidão, um lugar de se fechar dentro dos próprios sentimentos, um lugar de considerar as aflições vividas e escolher ter um estilo de vida afastado de qualquer movimentação. Ao falar de movimentação, logo mais nós falaremos daquilo que deve ou daquilo que provavelmente motiva as nossas ações, que é aquilo que propaga o interesse das nossas vidas de se movimentar. A inexistência disso, correspondente às aflições que Moisés vivencia, ao voltar-se para os seus pensamentos e se sentir indigno de conviver no meio dos seus, a ponto de precisar se isolar, traz a nós certos entendimentos e reflexões que podem ser também um motivo que tem gerado no coração de muitos de nós que estamos presentes aqui nessa noite, o afastamento das promessas que já foram efetivadas por Deus nas nossas vidas. Há uma significância muito grande em relação às promessas, porque as promessas são feitas por alguém que tem todo o poder para poder concretizar tudo aquilo que ele estabelece. Mas há algo estranhável nas realizações dessas promessas, porque muitas das vezes essas promessas já são determinadas, só que essas promessas elas não são alcançadas. E por que essas promessas não são alcançadas? Porque experimentando as sensações que existem dentro dos nossos corações, pensamos haver em nós poder, pensamos haver em nós forças suficientes para poder fazer com que essas promessas se cumpram nas nossas vidas. E entendendo que essas promessas dependem de nós, muitas das vezes, propositalmente, vivenciando aflições e adversidades, fazemos como Moisés e rejeitamos que essas promessas sejam cumpridas nas nossas vidas, quando diante dos levantes, quando diante das acusações, quando diante dos erros, que não são invalidados por Deus, quando diante de situações que são contrárias ao bem, escolhemos nos afastar, escolhemos olhar para dentro de nós e avaliar se de fato merecemos aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Moisés é aquele que vai se afastar, e desejando se afastar, Moisés escolhe exatamente a região de Midian, que significa exatamente viver por mediações. Moisés está se escondendo atrás de uma vida tranquila. Moisés está se escondendo atrás de uma vida comum. Moisés está buscando, diante daquilo que ele sabe que tem para fazer, diante daquilo que ele sabe que está acontecendo. Moisés sabe que os seus irmãos de sangue, os hebreus, estão lá sendo castigados, oprimidos, violentados, assassinados por conta dos egípcios. Mas sabendo daquilo que ele pode fazer,
Ele escolhe se esconder em um lugar aonde a sua vida venha se tornar comum, venha se tornar mediana. E é bem possível que tenhamos pessoas aqui nessa noite com um potencial incrível, com habilidades, com inteligência, com sabedoria, com dons, com talentos, com formas de vida que pode impactar a família, que pode impactar o seu bairro, que pode impactar a sua cidade, que pode impactar este mundo. Mas assim como Moisés escolheu viver uma vida medíocre, e não confunda a palavra medíocre com uma vida de miséria. As misérias significam querer viver das coisas aqui meramente deste mundo. Jesus vai dizer que se esperamos de Cristo apenas para este mundo, somos miseráveis. Ou seja, vivemos das migalhas, porque todas as coisas deste mundo elas vão passar. Então a gente gasta força, a gente gasta energia, a gente gasta sofrimentos, lágrimas, dores, angústias. Levantamos cedo, trabalhamos, economizamos e projetamos um monte de coisa, e por fim morremos, e todas essas coisas ficam aqui como herança para que quem vem depois, e não sabendo o gasto que teve para tudo isso, ou ficam aqui brigando por essas misérias, ou rapidamente perde tudo aquilo que alguém um dia conquistou, porque são coisas passageiras. Mas ele não está aqui procurando um lugar de miséria, ele está procurando aqui um lugar de mediações, ele está procurando aqui um lugar medíocre, um lugar que ele possa viver medianamente. É um lugar que a vida dele possa ser comum. Assim como ele consegue encontrar este lugar, então ele vai lá, se casa, tem seus filhos, e começa a trabalhar sossegadamente para o seu sogro, apacentando as suas ovelhas, vivendo a vida tranquilamente, todos os dias cumprindo a sua responsabilidade, todos os dias levantando, cuidando da sua casa, cuidando dos animais, fazendo o seu trabalho, e se dando por satisfeito com isso, achando que está fazendo o que é bom, e já é o suficiente para poder conduzir a sua vida até que a morte chegue. E pode haver entre nós aqui cristãos, que louvamos, que levantamos as nossas mãos, que adoramos e servimos a Deus, mas talvez a única reserva que há dentro do seu coração é esperar a morte chegar, é esperar os dias passar, e com o pensamento de que deixa Deus fazer aquilo que Ele quiser realizar, eu vou vivendo a minha vida tranquilamente, e isso para mim já basta. E aí há muitas coisas que podem e devem ser realizadas através da sua vida, mas não é porque você escolheu viver uma vida medíocre, seja porque um dia você tentou ser um cristão dentro dos modelos perfeitos que nos apresentam, dentro de um modelo de um cristianismo que não aceita pessoas imperfeitas, dentro de um modelo de um cristianismo que não aceita que você esteja cansado, que não aceita que você possa estar fadigado, que não aceita que possa haver tristeza dentro do seu coração, porque quando você manifesta esses sentimentos, alguém vai dizer para você: é bobeira, deixa para lá, vamos fazer, vamos acontecer. E aí você é obrigado, tendo entrado aqui nessa noite com uma vida sofrida, tendo entrado aqui nessa noite com aflições dentro do coração, mas o ambiente, para poder parecer que você pertence a Deus, faz você ter que fingir que está tudo bem com você, faz você ter que viver e vestir uma máscara, onde ela esboça um sorriso todos os dias, quando as lágrimas são permanentes dentro de você. E muitas das vezes nem se dá o luxo de chorar, você pode,
nem se dá o luxo de dizer que você está mal. Você não pode, porque você tem que servir de sustento para a sua casa, porque você é líder de departamento. E já pensou um líder de departamento dizer para as pessoas que estão tristes? Já pensou o pastor chegar aqui num culto à noite e dizer: irmãos, o meu coração está arrasado, a minha alma está aflita? Qual é o escândalo? Qual é o pecado? Porque só pode ser isso para trazer dores. E aí precisamos mentir, precisamos fingir, e vamos carregando isso nas nossas vidas, e vamos escolhendo este lugar de fingimento, este lugar de mediações, este lugar que parece que está tudo bem quando não tem, quando não está. Porque há contas a serem acertadas, Moisés. Você não foi julgado pelo lugar lá de julgamento dos egípcios, mas a tua alma te acusa: Moisés, você é um assassino. Há um lugar de deserto, Moisés, que tem um vazio, e não há nenhuma voz de amigo ou de inimigo dizendo: Moisés, você é um covarde. Mas Moisés pode estar lá no deserto, Moisés pode estar lá num lugar de mediações, uma vida medíocre, mas a alma e o coração não deixa que ele se afaste daquele sofrimento, e a alma continua acusando: você é um covarde. Quer ver uma covardia de Moisés? A lei judaica dizia que ao 8º dia devia se circuncidar, só que Moisés não circuncida o filho dele, a ponto de Deus enviar um anjo dele e dizer assim: vou matá-lo. Alguns entendem que Deus intencionou matar Moisés, outros entendem que Deus intencionou matar o filho de Moisés. E eu fui buscar em Deus, porque é que Moisés, ele não vai querer circuncidar o filho dele, quando Deus está ordenando que Moisés saia da onde ele está e volte para o Egito. Deus está chamando Moisés para poder servir a ele. Deus está tendo um encontro com ele, e quando Deus o chama, a primeira manifestação de Deus é chamar ele mediante uma sarça, que o fogo está queimando, mas a sarça não se queima. Sabe o que Deus está fazendo com Moisés? Deus está fazendo Moisés lembrar de onde é que ele veio, porque dentro da cultura egípcia aprendia-se que os deuses deles sempre se manifestavam através de fogo. Haja visto que alguns palácios egípcios, eles possuem espelhos para que o sol possa bater nessas torres e refletir sobre a cidade, acreditando que a luz do sol é uma luz divina, então as bênçãos dos deuses estão sobre eles. A primeira coisa que Deus faz com Moisés não é tirar o erro de Moisés, porque para se chegar à presença de Deus, não se chega escondendo os males que existem dentro de nós. Não se chega diante da presença de Deus fingindo que está tudo bem quando não está, fingindo que você está feliz quando você não está, fingindo que você tem fé quando você não tem, fingindo que há uma esperança quando o abatimento já tomou conta da sua alma. Deus está chamando Moisés para colocá-lo diante da realidade, e ele vai se manifestar exatamente como lá no egípcio havia ensinado. Tanto é que isso chama a atenção de Moisés. A Bíblia diz que ele olha e vê que ali havia uma sarça queimando, mas ela não se dissolvia, ela não chegava ao fim. E aquilo desperta a atenção de Moisés.
E ele chega diante daquela sarça, e Deus então começa a manifestar a graça dele. A primeira coisa que é feita é entender sobre o motivo da fuga. E Deus está dizendo para Moisés assim: o seu povo, os meus filhos, eles estão sendo afligidos, e é por causa disso que eu vim até aqui. E Deus vai gerar um perdão em Moisés, e vai desejar usar Moisés, mas a vontade de viver naquela vida medíocre é tão grande que Moisés começa a rejeitar. E quando ele vai, ele decide levar uma garantia. E qual era a garantia? O filho de Moisés não é judeu até o momento, porque não havia sido circuncidado. Para mim, e é a minha interpretação, eu entendo que Moisés está querendo voltar para o Egito, mas com uma garantia. Se eu chegar lá e eles quiserem me acusar, se eu chegar lá e eles quiserem me prender, eles não vão poder matar a minha esposa nem meu filho, porque meu filho está sendo uma garantia. Se caso me pegarem, não mexa com ele nem com a minha esposa. Por quê? Porque ele não é um judeu. Eu sou filho da filha de Faraó, então o meu filho é neto dela, então não mexam nele, cuidem dele, proteja ele. Só que Deus não está a fim de negociar garantias. Deus não quer saber do que você planejou, Deus não quer saber do que você projetou, Deus não quer saber a vida que você decidiu. Se Deus escolheu, se Deus chamou, Ele não está em negociação. Deus envia um anjo para poder matar, e aí a esposa de Moisés tem que intervir. E aí é onde ela vai e faz ali a circuncisão do menino, e junta ao sangue de Moisés, porque Deus não ia levar uma garantia, porque aquilo que Deus faz, Ele faz por totalidade. Ele não precisa do nosso jeitinho humano, Ele não precisa da sua habilidade, do seu dom, Ele não precisa do que está em você, porque só o que está nele já é suficiente. E aí Moisés, diante disso, surge com uma dúvida, quando no verso 11 ele vai dizer assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Já fez a mesma pergunta? Já se perguntou: quem é você? Eu gosto muito dessa pergunta quando eu estou lá no setting terapêutico. Eu gosto muito diante das pessoas que sentam lá comigo para conversar das suas emoções, para falarem das suas vidas. E elas sentam, e elas vão contando, e elas vão falando um monte de coisa. E quando elas terminam de falar, eu falo assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Diante de todas as falas, o silêncio cala aquela pessoa. O olhar começa a vagar numa tentativa de buscar referências, porque há muitas coisas sobre nós, há muitas coisas que fazem nós ser quem nós somos. Começa pelo que os nossos pais dizem ao nosso respeito, vai passando pelo que os nossos irmãos, quando temos, dizem sobre nós. E aí temos as lembranças dos amiguinhos lá na escolinha, quando muitos de nós éramos rejeitados, quando muitos de nós atraíamos pessoas que queriam sempre brincar conosco. E aí começa a vagar a nossa mente pelos que os professores falavam ao nosso respeito. E alguns parece que acertaram,
porque nós concordamos com eles, quando lá atrás, baseado em matérias humanas, porque você não era bom na matemática, porque você não era bom na língua portuguesa, porque você até hoje não aprendeu química e física, e alguém disse, não vai chegar a lugar nenhum. E aí vai passando, e você vai pensando em quem você é, baseado nas relações que você vai tendo. Aí você vai tendo um namoro, e aí alguém vai dizendo quem é você, porque vai te acusando, e aí você casa, e aí você tem filhos, e aí você envelhece, e você tem netos, e a vida vai passando, e a gente sempre vai encontrando alguém para dizer quem é que nós somos. E no emaranhado desses tantos de informações, de fato, nós não sabemos muitas das vezes quem nós somos. E muitas dessas pessoas que vão dar referências para mim de quem elas são, elas dizem assim, veja bem, os meus pais dizem que eu sou assim, você concorda? Ah, não sei, nunca parei para pensar em quem eu sou. Sabe o que Moisés está dizendo aqui para Deus? Eu posso até saber quem o Senhor é, mas tem algo que me impede de fazer o que o Senhor está me pedindo, porque eu não sei quem sou eu. Essa palavra expressa a ideia de viver uma vida sem sentido, de viver uma vida sem direção, de viver uma vida sem saber para onde vai, o que é que tem que fazer, quem é você, o que é que você tem que fazer, a que Deus te chamou, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é a sua missão. Não dá para viver como o mundo vive, porque o mundo vive biologicamente, e eles vivem para nascer, para crescer, para reproduzir e morrer. E no meio, intercalando essa vida biológica, eles tentam colocar diversão, eles tentam buscar distrações, porque para eles a vida biológica vai passando, conforme o relógio vai girando, conforme os meses vão mudando. Aí tem gente que acha que quando der meia-noite do dia 31, vai se estabelecer um novo ano. E talvez tem muitos de nós aqui já há 10, 15, 20, 30, 50 anos esperando um novo ano. E o ano só muda os números que vão se seguindo, porque a sua vida continua sendo a mesma e talvez até pior, porque você está querendo viver biologicamente. Mas há algo que a presença de Deus faz. A presença de Deus chegado até aquele lugar, desestrutura totalmente a vida medíocre que Moisés estava prestes a viver até o dia da morte. A presença de Deus trazida sobre a vida dele vai mudar as realizações, as motivações, e de um ser que deveria morrer, talvez em uma das suas caminhadas no deserto, talvez lutando com os lobos, tentando proteger aquilo que era importante, que era o rebanho. Aquele que deveria ter uma morte em que ninguém saberia da sua existência, aquele que deveria ser mais um a passar em branco nessa vida, talvez aquele que deveria ser mais um qualquer. Por isso que ele vai para Midian, para viver como todos vivem,
para viver medianamente, para fazer como todos fazem, para poder ser como todos são, para esperar o que todos esperam. E se os dias aqui forem bons, já estamos no lucro. Mas essa não era a expectativa, a visão, o propósito de Deus para a vida de Moisés. E sabe de uma coisa, pode não ser também o propósito de Deus para a sua vida. E se a presença dele hoje se fizer sobre a sua vida, talvez essa vida medíocre, talvez essa vida sem propósito, talvez essa vida neutra, se transforme hoje em uma vida de realizações da glória, do poder, da exaltação deste Deus que tem todo o poder para poder mudar histórias. E hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser a sua oportunidade de deixar de ser só mais um no meio da multidão. Hoje pode ser o dia em que Deus vai te escolher para poder fazer coisas que você nem imaginava que você seria capaz de fazer. Deus está dizendo para Moisés, e Moisés está dizendo: Senhor, quem sou eu? E ele vai continuar: para que vá? Qual é o sentido do Senhor querer levar alguém como eu? Qual é o sentido de Deus querer usar alguém como você? Afinal de contas, nem quem está do seu lado te apoia. Afinal de contas, as pessoas nunca acreditaram em você. Afinal de contas, tem muitas pessoas melhores do que você. E Moisés vai dar este relato: Senhor, não usa a mim não. Arão é muito melhor do que eu. Ele é uma referência que vale mais a pena ser investido do que a mim. A Bíblia diz que Deus vai se irar com Moisés. E ele vai dizer: tudo bem, chama o seu irmão, só que eu vou falar é contigo. E é você que vai dizer para o seu irmão o que é que tem que fazer. Deus está dizendo: Moisés, não adianta fugir. A aliança que eu quero fazer é contigo. Você pode até tentar transferir, mas é contigo, é com você. Você pode tentar fugir, mas é com você. Ei, é com você que Deus está falando aqui nesta noite. O outro pode ser mais capaz, o outro pode ter mais habilidade, o outro pode cantar melhor, pode pregar melhor, pode ter mais dons, mas acorda para a vida nessa noite. A presença de Deus manifesta sobre a sua vida. Faz com que Deus escolha você. É com você que Ele quer falar. É você que Ele quer usar. É você que Ele chamou. É você que Ele estabeleceu. É você que Ele colocou. O microfone foi posto na sua mão. A regência foi posta na sua mão. O grupo foi posto na sua mão. Cuida daquilo que o Senhor Deus te chamou para poder fazer. Porque o que vale no fim das contas é a presença dEle. Sabe por quê? Aqueles que vão te criticar, aqueles que vão duvidar de você, aqueles que vão te acusar não são onipresentes, então eles não estarão contigo em todo momento. Então não deixe a voz dos acusadores permanecer dentro de você. Não deixe o dedo daquele que aponta caminhar junto com você. Não deixa aquilo que as pessoas estão falando de ruim sobre você continuar. Você não precisa carregar essas pessoas junto a você. Se a presença de Deus
Deus estiver com você, não há lugar para a presença do inimigo. Se a presença de Deus está com você, não há lugar para a presença dos acusadores. Se a presença de Deus está com você, você não está em más companhias, você não está mal acompanhado. É Ele que te guia, é Ele que te orienta, é Ele que faz. Então é a voz dele que te guia. Moisés está tão acostumado a carregar com ele as vozes que acusavam ele de assassinato. Moisés está tão acostumado a carregar com ele a voz que dizia que ele era um covarde, que quando a voz de Deus começa a ecoar para ele, ele tenta fugir. Sabe por quê? Porque falta costume. Lembra de Samuel? Samuel! Aí ele levanta, vai até Eli e diz: pois não. O que foi, Samuel? Está tendo pesadelo? Não, o Senhor me chamou. Não te chamei, Samuel. Vai dormir. Samuel! Pois não, Senhor. Não fui eu que te chamei, Samuel. Vai dormir. Samuel! Senhor, já entendi. Samuel, a próxima vez que a voz te chamar, você deve dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala com o teu servo. Ei, a próxima vez que Deus te chamar, não é para A, não é para B, não é para C, não é para ninguém, é para você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu quero a tua presença, Senhor. Eu vou para onde o Senhor me mandar. Ei, Abraão! Pois não, Senhor, ajunta a tua família, pega as tuas coisas e sai para um lugar que eu te ordenar. É a presença dele que nos faz alcançar lugares que a presença nenhum de alguém vai poder nos conduzir. Então para de carregar presença de pessoas que querem o seu fracasso. Para de continuar ouvindo as vozes que ainda dizem lá na sua infância que você era incompetente. As suas notas vermelhas da escola ficaram lá na escola. Você não precisa ser reprovado também numa vida com Deus. Aqui 1 mais 1 não é 2. Então venha viver e experimentar o espiritual de Deus, aonde Ele pega um assassino, um esquecido, alguém que foi um fugitivo, um covarde, e transforma ele num libertador de Israel. Aquele que não era nada, agora é aquele. Nós seguimos a lei de Moisés. Ei, a lei de Moisés não diz isso, mas Moisés não diz assim. É isso que vai se transformar a vida daquele cuja presença de Deus se faz. Não, eu não posso ir por este caminho, porque o pastor Jonathan não vai por este caminho. A presença de Deus é na vida dele, ele me orienta, ele me guia. Então sejamos eu e você aquele que serve de modelo, para que as pessoas possam conhecer a presença de Deus, para que possa ter validade. E qual é a garantia da presença? Deus vai dizer no verso 12: disse Deus, certamente eu serei contigo. A palavra certamente aqui significa: nada pode impedir as realizações que eu vou fazer na sua vida. Ele está dizendo assim: Moisés, fica tranquilo, tudo aquilo que eu ordenar a você, Faraó vai se levantar, mas não se preocupe, eu vou tirar o meu povo de lá. Apenas diga isso, apenas faça isso.
E quando você disser, vai acontecer assim. E quando você fizer, vai acontecer assim. Aquele que tem a presença de Deus não vive na dúvida, porque Tiago vai dizer que aquele que vive na dúvida é como a onda do mar, que vai levando você para um lado e para o outro, e não sabe para onde vai. Mas aquele que tem a presença de Deus, pode se levantar os inimigos, pode se levantar os opositores. Você sabe quem te chamou, você sabe para onde você vai, você sabe aonde você quer chegar, você sabe aonde você vai chegar, você sabe qual é o fim que está preparado para aqueles que rejeitam a presença de Deus, mas você sabe aonde é que vai parar todos aqueles que servem a Deus. Certamente, Moisés, eu serei contigo. A palavra eu serei contigo no original traz exatamente a ideia: fica tranquilo, não depende da sua força. Olha que coisa fantástica. Eu imagino Moisés pensando: da última vez que eu tentei fazer isso, eu quase morri. Da última vez que eu tentei fazer, não deu certo, saiu errado. Quando eu vi, eu me exaltei e eu matei um homem. A última vez que eu tentei fazer, não deu certo. A última vez que você tentou, fracassou. A última vez que você tentou, não saiu do jeito que você queria. As coisas ficaram piores. O desânimo veio, a tristeza veio, a dor chegou. E aonde é que você está agora? Isolado, entristecido. Da última vez que você tentou engravidar, da última vez que você tentou a vaga de emprego, da última vez que você tentou a reconciliação, da última vez que você tentou ajudar, da última vez que você confiou, quais foram os resultados? Aí isso acumulou dentro da sua alma, e todas as vezes que vai parecer que vai haver mais uma vez, volta tudo naquele dia. E aí você pensa: vai tentar por quê? Vai sofrer de novo por quê? É melhor ficar como está. É melhor viver no pouco mesmo. É melhor garantir essas migalhas. Mas Deus está dizendo: não, fica tranquilo, a minha presença vai garantir que aquilo que vai ser realizado dessa vez, Moisés, não vai fracassar. O faraó não vai ter poder para te prender. Eu vou garantir que aquilo que eu te ordenei vai acontecer. Então levanta a sua mão nessa noite. Eu quero profetizar para a sua vida: não vai fracassar dessa vez. Dessa vez não vai dar errado. Dessa vez vai acontecer, porque Deus vai te dar a presença dele e vai te mostrar como é que as coisas vão se realizar. Saia todo o fracasso da sua mente, tira todo o medo da tua alma, apaga as frustrações, apaga os registros das frustrações. Moisés, tu não és mais um assassino, tu és agora um libertador. Tu não és mais um covarde, tu és o meu anunciador. Vai acontecer em vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo.
O teu fracasso vai se tornar em vitória, e não é por causa da sua força, é por causa da presença dele que volta a tomar conta da tua mente, é por causa da presença dele que volta a dominar a sua vida, é por causa da presença dele que volta a habitar dentro da tua casa, é por causa da presença dele que retorna o seu relacionamento, é por causa da presença dele que volta o seu chamado. Vai acontecer coisas extraordinárias, e não precisa ser neste ano, não precisa ser na virada de ano, não precisa ser passado de branco, de amarelo, de verde, não. O que precisa é a presença dele, não é as mandingas do mundo, não é a astrologia, não é a consulta aos signos, não é a leitura das cartas, não é como os planetas se ordenam, não precisa de nada dessas coisas, quando a presença de Deus habita sobre as nossas vidas, é a presença dele. E se você está sem ela, aceita essa presença gloriosa, que é essa presença que acende a nossa alma, é essa presença que arrepia o nosso corpo, é essa presença que anima o coração cansado, é essa presença que levanta o abatido, é essa presença que faz a gente correr e não se cansar, que faz a gente andar e não se fadigar, é a presença dele que nos dá força. Por isso, para a gente encerrar, seja atraído para uma vida com Deus. Isso significa ser levado em uma direção espiritual. Se quisermos enxergar com os nossos olhos naturais, nós só vamos ver barreiras. A Bíblia vai dizer: aquele que é carnal só entende das coisas carnais, mas aquele que é espiritual entende das coisas espirituais. Aquele que é carnal vai achar que nessa noite é um discurso. Aquele que é carnal vai achar que hoje é uma palavra de motivação. Mas aquele que é espiritual vai entender que é uma palavra profética para a vida daqueles que querem ter uma vida de sucesso com Deus. Por isso precisamos inclinar o coração a Deus. E sabe o que significa inclinar o coração? É abaixar o seu eu. Sabe quando é que a presença de Deus é começando a se afastar de nós? E ela se afasta? Se afasta. Vai perguntar para Saul. Quando ele está lá na guerra e o povo está perdendo, e ele sabia que era um sinal que a presença de Deus não estava no meio do povo, porque quando a presença de Deus estava no meio do povo, o povo vencia. O povo queria descobrir quando Deus não estava mais no meio deles, é quando eles começavam a perder as batalhas. Aí Saul está lá vendo o seu povo sendo massacrado. Samuel está a caminho, porque ele era sacerdote, e a ele cabia fazer o sacrifício, mas o rei achava que por ser rei, ele era o dono da presença de Deus. Ele achava porque ele era o presidente, ele achava porque ele era o manda-chuva, aí ele achava que ele era o dono da presença de Deus. E o que Saul vai fazer? Vai fazer aquilo que era a função de Samuel fazer. Porque rei não é sacerdote, sacerdote não é rei, rei não é profeta, profeta não é sacerdote. É cada um no seu quadradinho, para que a presença de Deus não se acabe. Aí Saul vai lá e faz o sacrifício. Quando Samuel chega: o que foi que você fez, Saul? Você estava demorando, então eu fiz o sacrifício. Saul, hoje a presença de Deus se afasta de sobre a sua vida. Saul perdido vai consultar os mortos depois. E aí registra como se ele tivesse visto Samuel. Mas a Bíblia é muito explícita em dizer que depois que morre, não dá mais para voltar. Quem fala com Saul não é Samuel. Ah, mas o texto está dizendo, não, o texto está registrando que Saul viu Samuel, não disse que era Samuel.
Tanto é que aquilo que esse suposto Samuel fala para Saul não acontece da forma que ele vai anunciar. Saul vai para a batalha achando que a presença de Deus está com ele, e quando ele chega lá e descobre que não está, triste fim de Saul, que tira a sua própria vida. Você acha que a presença de Deus não se afasta? Vai perguntar para Sansão. Pergunta para Sansão quantas das vezes ele teve oportunidade de fazer e de ser diferente, mas muitas das vezes que ele errou não aconteceu nada, até o dia que cortam o cabelo dele, e o poder não estava no cabelo, o poder estava na presença de Deus. E aí a presença de Deus se afasta, e vai lá Sansão se levantar mais uma vez para batalhar com seus inimigos, como se ele tivesse a mesma força. Mas aí facilmente o homem mais temido e forte é vencido, seus olhos são vazados, e ele é levado preso para os filisteus. Não espere a presença de Deus se afastar da sua vida para você perceber como ela é a ação mais importante deste mundo. Lá está Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Ele é acusado, cuspiram na cara dele, zombaram dele, rasgaram as vestes dele. Mas a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, ele não disse nada. Mas quando a presença de Deus saiu de sobre a sua vida, ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ele usa a mesma expressão que Davi usa quando Davi peca. A expressão que ele usa traz a ideia no original de experimentar a pior dor possível deste mundo. A gente vê pessoas sendo mortas com câncer e definhando. É uma doença maldita e uma doença terrível. A gente vê pessoas sendo degoladas, pessoas sendo esfaqueadas, pessoas sendo mortas, esquartejadas. Imagina a dor de morrer queimado. Imagina o transtorno de morrer afogado. E aquelas pessoas dentro daquele antro de perdição, naquela boate em que começa a pegar fogo e as pessoas começam a querer respirar, mas não tem oxigênio, a fumaça tampou os seus pulmões, e aquelas pessoas caem agonizando até o último suspiro. Imagina a dor! Mas Jesus está dizendo que viver sem a presença do Pai é muito pior, porque quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, ele não agonizou. Quando bateram com o cedro nele, ele não agonizou. Quando ele teve que carregar a cruz, ele não agonizou. Quando pregaram as suas mãos e os seus pés no madeiro, ele não agonizou. Mas quando a presença de Deus Pai saiu de sobre a vida dele, por minha culpa, por sua culpa, por causa dos nossos pecados, Jesus então vai bravejar: Senhor, que dor! Senhor, que angústia! Não espere a presença de Deus se esvaziar de sobre a sua vida para experimentar essa dor terrível. Não é o inferno que é terrível.
porque o inferno pode ser lá um parque de diversões, o inferno pode ter paisagens lindas, mas sabe o que vai se tornar? O que vai tornar o inferno um lugar terrível? Não é a localização, é porque lá vai ser o único lugar existente que não vai ter a presença de Deus. Vai haver um novo céu e uma nova terra. Alguns entendem que vai ser um mundo só. E em todos esses lugares a presença de Deus vai habitar de tal forma que não vamos ter mais fome, não vamos ter mais sede, não vai haver mais ranger de dentes, não vai haver mais morte, não vai haver mais angústia, não vai haver mais transtorno. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai ser nas nossas vidas na totalidade, da qual hoje nós a experimentamos em uma porção, e essa porção já é gostosa, porque hoje nós experimentamos a manifestação do poder dele. Imagina quando nós estivermos lá na glória com ele, com um corpo que já não é mais corruptível, com um corpo que não precisa mais só experimentar a manifestação, é um corpo que pode experimentar a presença dele. Imagina que lugar sensacional! E não é porque o céu é bonito, não é porque as ruas são de ouro, e não são porque os muros são de jaspe, mas é porque a presença dele se faz naquele lugar, e é isso que faz com que valha a pena viver essa vida renunciando os nossos desejos. Posso orar pela igreja? Se coloque em pé, por gentileza. Sinta a presença de Deus na sua vida. Deixa a presença de Deus operar na sua vida. A presença de Deus muda casamento, a presença de Deus muda família, a presença de Deus ela cura, a presença de Deus ela resgata, a presença de Deus ela transforma. Então não deixa faltar a presença de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão essas vidas. Vidas essas, Senhor Deus, cuja Tua presença ela é importante. Vidas essas, Senhor, que só valem a pena por causa da Tua presença sobre elas. Nós não valemos nada, Senhor, mas a Tua presença sobre nós nos faz ser importantes. As nossas palavras se perdem no ar, Senhor, mas por causa da Tua presença, as nossas palavras, elas transformam vidas. A nossa presença é insignificante, Pai, às vezes passamos e não somos nem percebidos, mas a Tua presença faz, Senhor Deus, com que onde nós passamos, façamos a diferença. Pai, a Tua presença que nós queremos nas nossas vidas. É a Tua presença que nós precisamos para vencer a angústia. É a Tua presença que precisamos para vencer o medo. É a Tua presença para que nós possamos continuar fazendo a Tua obra, enfrentando, Senhor Deus, o cansaço da alma, do corpo e da mente. É a Tua presença, Senhor Deus, para nos salvar da perdição eterna. Há alguém para Jesus aqui nessa noite, cuja a sua vontade seja receber a presença de Deus, seja para retornar, ou seja para poder reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja assim fazer nessa noite. Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. A presença de Deus virá sobre ti, e eu posso te garantir, a sua vida nunca mais será a mesma. Há alguém aqui nessa noite que deseja mudar de vida? Levanta a sua mão. Há alguém aqui nessa noite que deseja retornar para Jesus? Você pertencia a Ele, mas você se afastou. Você foi lá para o deserto, você foi lá para Midian, para viver a vida tranquila, viver a vida em paz, viver a vida sem estresse, sem fazer a obra. Alguém que já fez a obra e não faz mais. Alguém aqui nessa noite, levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Se não há ninguém, eu não vou estender este convite. Que a paz de Deus continue presente sobre as nossas vidas todos os dias.
e que todos os dias essa paz que sobressai o nosso entendimento possa ser o alicerce das nossas vidas para continuarmos servindo a Jesus Cristo. Não importa os levantes da vida, não importa as mazelas deste mundo, não perca contato com a presença de Deus, que é a única salvação que temos para não vivermos uma vida medíocre, para não vivermos uma vida miserável. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.